enfim, um erro mortal e que o enterraria para sempre no grande mausoléu da história de Portugal, como tendo sido provavelmente o presidente mais inútil da Terceira República. Meus caros, hoje vamos ter mais um episódio da novela Costa, Marcelo e Galamba. E se recordam, eu não vi nem ouvi nenhum comenteco defender o que eu defendi anteontem, quando acabei por dizer que provavelmente Costa nem faria era nada. Nem remodelação, nem exoneração, nem coisa nenhuma. E foi o que aconteceu. Bom, nem sempre me tem corrido bem, é verdade. Às vezes as coisas não acontecem logo quando eu digo, mas vêm a acontecer mais tarde. E, entretanto, caem os sites anti-chega e os berloqueiros da extrema canhota que acordam às 6 da tarde e eu tenho que andar aqui um mês e meio a limpar as redes sociais. Não foi, felizmente, o que aconteceu desta vez. Mas terminei o meu vídeo dizendo que, bom, realmente a maior probabilidade seria para o facto de Costa fazer alguma coisa, uma pequena remodelação zeca, uma coisa mini, e talvez exonerar Galamba. Mas, durante todo o vídeo, eu fui chamando a atenção e explicando que aquilo que realmente poderia acontecer foi o que aconteceu. Foi uma possibilidade que realmente aconteceu. E disse mais, se fosse eu o Primeiro-Ministro, era exatamente isso que eu faria. Porque era o que a minha inteligência me recomendava. Um Primeiro-Ministro não pode ser um joguete nas mãos de um Presidente da República, meus caros. Ainda mais um Primeiro-Ministro que, infelizmente para todos nós, portugueses, tem uma maioria absoluta. Bem sei que é uma maioria absoluta de 2,1 milhões de portugueses, quando nós somos mais de 10. Mas, daqueles que foram votar, é realmente uma maioria absoluta. Bem, e não é só por isso que eu percebo a decisão de Costa. Para além de ele se recusar a ser um joguete nas mãos do Presidente da República, esse mesmo Presidente da República, como vamos ver a seguir, também não tem grande autoridade moral, porque ele não é pai de Costa, ele não é chefe de Costa, ele não é superior hierárquico para se imiscuir nas formações ou deformações do governo do Primeiro-Ministro. O Presidente da República, que tanto gosta de falar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, perdeu agora uma boa oportunidade para ficar calado. O Primeiro-Ministro é Costa, não é Marcelo. E da mesma forma que Costa não ousaria ingerir-se nos assuntos de Marcelo, o recíproco também se deveria verificar. Marcelo não tem que andar sempre a dar palpites ou recados sobre tudo e sobre todos. Ele é um Presidente da República e eu tenho a impressão que só agora, depois desta valente chapada na cara que ele anteontem levou, eu penso que só agora Marcelo terá caído em si e terá percebido que a sua função, a de Presidente da República, não é de um comenteco banal de uma televisão. Mas, para além disso, eu pessoalmente prefiro que este governo se aguente mais tempo. Porque quanto mais tempo se aguentar, conhecendo como todos nós conhecemos os ministros e o próprio Primeiro-Ministro, dizia eu que quanto mais tempo este governo se aguentar em funções, mais erros cometerá, mais incompetência mostrará e menos votos depois terá nas próximas eleições, que serão fatalmente antecipadas, pois não há maneira, ninguém acredita que depois disto Costa consiga aguentar-se como Primeiro-Ministro até 2026, nem até ao final de 2023, e eu nem sei se ele resistirá até ao próximo fim de semana. Marcelo está calado, é verdade, levou aquela chapadona e está atordoado, caiu-lhe o mundo todo em cima e percebeu finalmente que ultimamente tem feito muita asneira, mas passaram 48 horas e ele vai hoje falar, vai hoje dizer ao país e nós vamos ouvir o que ele tem para dizer. E o que terá ele para dizer terá que ser algo substancial, porque para não dizer nada de importante, continuaria calado como há 48 horas. Portanto, se ele decidiu falar hoje, meus caros, é porque terá algo para nos dizer. E o que poderá ele ter para nos dizer, perguntais vós? Pois essa é a pergunta do $1 milhão. Hoje todos os comentecos estão muito mais cautelosos, reservados, não alvitram grandes coisas, não tentam adivinhar o futuro e o que Marcelo vai dizer, dado o choque que ele próprio sofreu, e eles também, há 48 horas. Uns pensam que ele vai dissolver a Assembleia, mas são muito poucos. Outros prognosticam que ele poderá apenas demitir o governo
Eu também não acredito em nada disso, porque Costa apresentar-lhe um novo governo exatamente igual. E seria uma segunda vergonha em cima da primeira. E eu pessoalmente o que acho é que ele vai explicar o que tentou fazer, uma magistratura de influência que não deu resultado sobre Costa, e que a partir de agora Costa está por sua conta e risco, Marcelo não se vai meter mais nisto, vai deixá-lo governar e depois mais à frente fará as suas contas. Sempre com atenção na distribuição pelos amigos do PRR, que mesmo assim será 1/10 daquilo que foi anunciado, e, enfim, reforçando a fiscalização sobre Costa. Fiscalização que ele nunca teve. Mas não me parece que venha dissolver a Assembleia, porque para isso ele já o teria até feito e era logo na hora. Marcelo, apesar de ter andado realmente bastante distraído ultimamente, ele bem sabe que o único partido que poderia subir, e imenso, com as eleições antecipadas, seria o Chega. E esse é o partido que ele não quer ver no poder. E aí estão todos os comentecos de acordo, e eu também. A única coisa que evita que Marcelo dissolva já a Assembleia é o facto do Chega se apresentar provavelmente com 20% ou até mais, e depois, se hoje com 7,4% já é incontornável e é a terceira força política, agora imagine-se com o triplo deste valor, quase a morder os calcanhares ao PSD e ao PS. Seria ingovernável isto, porque o PSD, e muito estupidamente quanto a mim, vem a público dizer que com o Chega não quer nada, nunca fará governo, a Inteligência Limitada, ou Iniciativa Liberal, como quiserem, disse a mesma coisa, como se aquilo fosse alguma coisa, algum partido que se pudesse comparar sequer com os números que o Chega consegue atingir até neste preciso momento, e vai atingir muito mais se houver eleições antecipadas. Portanto, a Iniciativa Liberal nunca passará os 6% por aí, na melhor das hipóteses, enquanto o Chega facilmente chegará próximo dos 20%. Portanto, com o triplo dos deputados da IEL. A IEL não, é uma carta fora do baralho, não serve para nada. E o PSD, cada vez mais fragilizado, mesmo segundo a IEL, terá sempre uma minoria absoluta. Sem o Chega, não há ninguém da direita que forme governo nenhum. E absolutamente ninguém. Até porque o próprio Partido Socialista juntar-se novamente ao berloque da canhota, agora com talvez ainda menos deputados, e ao último Partido Comunista da mesma Europa, também com menos deputados. Eu não imagino que os dois somados, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, ultrapassem os 10 deputados. Não, de maneira nenhuma, vai ser muito menos aí. Portanto, reduzir-se-ão ainda mais à sua insignificância, como aconteceu, aliás, em toda a Europa desenvolvida. Pois enquanto o Marcelo tiver medo do Chega e não quiser ficar conotado com a subida do Chega ao poder, ou pelo menos aos seus 30, 40 deputados na Assembleia da República, ele não vai dissolver a Assembleia. Ele prefere acabar o mandato e não fazer nada e deixar que as eleições se realizem na data prevista, normal. E, portanto, se isso acontecer, se Marcelo nada fizer, também é uma verdade. É que foi a última coisa que ele fez, vai terminar o seu mandato de forma politicamente indigente. 0 absoluto. E é isto que me faz desconfiar, sabem? Tal como desconfiei há 48 horas, quando toda a gente garantia que Costa iria exonerar a Galamba, iria fazer uma remodelação ministerial, e eu nunca acreditei nisso. Da mesma forma, agora também não acredito que Marcelo se anule a si próprio para todo sempre frente às câmaras das TVs e saia da história de Portugal pela porta pequena. Não. Alguma coisa ele dirá. E não só dirá da boca para fora, porque isso também era pouca coisa. Não serão só avisos. Alguma coisa ele fará. Mas o quê? Ora bem, e aqui vou arriscar novamente. O que eu acho que ele vai fazer é dar um ultimato ao governo, um prazo. Um prazo, porventura, sei lá, até ao final do ano, não posso garantir isso, para cumprir com o PRR, com a bazuca. Mas não só, para cumprir com a reforma do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, que está um caos cada vez pior. E para cumprir com os professores, e para cumprir
com a justiça. Meus caros, bem sei que a probabilidade de eu acertar neste momento é praticamente nula, mas é nisto que eu acredito. E ele vai dizê-lo diretamente aos portugueses. Ele vai dar um ultimato a António Costa para que até ao final do ano, imagine-se por aí, 5 meses, 6 meses, que Costa cumpra com as promessas eleitorais que fez aos portugueses, que cumpra com tudo o que prometeu no seu programa eleitoral, porque já teve tempo para isso, já está no governo há mais de um ano, ou cumpra os princípios, os caminhos, os rumos que traçou e que prometeu seguir e que neste momento ele está a andar em sentido oposto. Não há nenhuma convergência com a Europa, é mentira. Cada vez estamos mais longe. A nossa dívida pública aumenta a 49 milhões todos os dias. É mentira que esteja a baixar. Está a baixar em percentagem do PIB. Isso é um rácio falso. O que interessa é o dinheiro que nós temos que pagar. E o que nós temos que pagar, cada dia que passa, são mais 49 milhões. E agora com juros agravadíssimos. E agora com a inflação. Costa não está a cumprir com rigorosamente nada daquilo que prometeu. Há o problema da saúde, que é um problema gravíssimo. Há o problema da justiça. Sócrates não será julgado sequer. São bandalheiras sobre bandalheiras. Há o problema dos professores. Não esqueçam que Marcelo foi professor toda a vida. Que estão a ser roubados 6 anos, 6 meses e 23 dias no seu tempo de serviço. Que efetivamente deram esse serviço ao Estado e não progrediram na carreira, como era legal. Estão com as carreiras congeladas este tempo todo. Eu penso que Marcelo fará um ultimato deste género, mais coisa, menos coisa, mas penso que fará um ultimato a Costa para uma determinada data, para ele ver que as coisas estão realmente a ir no sentido das promessas eleitorais. É isto que eu penso. É isto que Marcelo, na minha opinião, irá fazer. Porque até aqui ele tem levado o governo ao colinho, não é? Tem acarinhado o governo, mas o governo, ou seja, Costa, retribuiu-lhe com uma grande ingratidão, uma grande champada na cara, e não foi com luva branca, foi com a mão inteira e bem aberta. Portanto, meus caros, Marcelo, se vai falar, é porque tem coisas para dizer. E eu não acredito que ele vá já dissolver também a Assembleia, nem demitir o governo, isso seria outro tiro no pé, parecia outro governo igual, com todos os elementos, seria mesmo um requinte de malvadez, eu não acredito nisso, mas que lhe vai fazer um ultimato e que ficará à espera de ver as promessas eleitorais começarem a ser cumpridas, isso vai. E isso é muito inteligente, se ele o fizer, porque ele bem sabe que Costa não consegue cumprir uma única promessa eleitoral das que fez ao povo. Uma única, em um domínio. Nem na justiça, nem na saúde, nem na educação e nem na segurança social. Não vai haver dinheiro para tanto subsídio. O dinheiro da bazuca, do PRR, não é para darem subsídios aos portugueses. É para investimento, é para modernizar Portugal, para as reformas da economia que bem necessita da nação. É para o desenvolvimento do país, não é para dar subsídios a pobres, que cada vez são mais e se multiplicam a cada dia que passa, ou não fosse essa a grande virtude do socialismo. Portanto, meus caros, aguardemos até logo e vejamos se é isto ou não o que vai acontecer, o que Marcelo vai dizer. Se realmente não for isto e ele não tiver nada de mais para dizer, então olha, então será a última intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto político que o povo minimamente ainda possa respeitar. Porque avisar, informar que vai falar e depois não ter nada para dizer, eu não acredito que Marcelo cometa essa gafe, esse erro, que é um erro mortal e que o enterraria para sempre no grande mausoléu da história de Portugal, como tendo sido provavelmente o presidente mais inútil da Terceira República. Até logo, comentaremos ao vivo.